A paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre paralisia do sono. Paralisia do sono é um tipo de pesadelo. A gente tem aquela sensação de que tem alguém pressionando, fazendo pressão no nosso corpo, apertando a gente. Aí a gente abre os olhos. A gente pensa que é pesadelo, mas não é pesadelo. Porque a gente abre os olhos, não consegue gritar, não consegue falar e não consegue se mexer. Muitas pessoas têm isso e já tiveram. Eu fui uma das que mais tive isso daí. E hoje eu vou contar como eu consegui me livrar disso. Amém? Antes eu vou ler 2 versículos. Romanos 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Amém? Então, se você reconcilia-se com Deus através do Senhor Jesus Cristo, você obtém a paz. Geralmente, quando não se tem paz com Deus, a consciência acusa. Quando eu era jovem, isso acontecia muito. Eu não tinha paz com Deus. E eu até estudava, né? Eu ia para a faculdade lá, eu estudava matemática. Mas eu não tinha paz. Eu ia até na biblioteca e ficava lendo livro de filosofia, achando que aqueles livros iam me dar paz. Não dava paz. Eu fui ler Justus Existencialista. Eu gostava de Jean Paul Sartre. E eu li que numa citação do livro A Náusea, vi que ele estava pior do que eu, quando ele falou que o homem nasce sem razão, se prolonga por fraqueza e morre por acaso. Eu falei, ixi, esses caras estão pior do que eu. Estão mais desesperados nessa vida do que eu. Não tá certo, filosofia. Depois eu peguei livros de autoajuda. Os livros de autoajuda são bons no começo, né? A gente lê, fica tão entusiasmado, depois aquilo passa. Aí volta de novo. Aquela falta de paz dentro da gente, a paz com Deus, né? A gente pode ter paz com o mundo, paz com as pessoas, mas a paz com Deus é muito mais importante pra gente. E na hora de dormir vinham esses pesadelos. Eu lembro que eu tinha esses pesadelos e eu não estava na igreja, então eu sentava na cama e ficava pensando, o que será isso, né? E me incomodava, eu não dormia, eu fui até no médico, E os médicos, o que eles fazem? Eles te receitam ansiolíticos, me deram uns diazepam, eu lembro direitinho, diazepam. Que tomei nada, aquilo estava me fazendo mal. Eu falei, não pode ser. Eu preciso encontrar essa paz dentro de mim. Eu não encontrava. Daí eu voltei para a igreja, porque quando eu era pequena me pregaram a Cristo, né? Olha como é importante quando a gente é pequena e alguém leva você para a igreja, né? Fica gravado na tua mente, né? Que Jesus te ama. Olha, só de saber que Jesus me amava quando eu ia para, escola bíblica de criança. Eu falei, não, Jesus me ama, eu vou voltar para a igreja. Daí eu voltei para a igreja. Quem falou que isso parou? Mesmo indo na igreja, irmãos. Irmãos, eu ia nas igrejas, mas não tinha pregação direito, eu não sabia escolher. Tinha umas que eu não entendia. Ixi, era difícil. Irmãos, aqui a Bíblia, essa aqui é uma Bíblia de estudo, mas tem Bíblia que é 302 páginas. Mas os pastores não pregam a Bíblia. Não pregam essas 302 páginas, eles pregam da cabeça deles, eles pegam os versículos lá. E eu fui numa igreja que eles pegavam os versículos e falavam outras coisas da cabeça deles, não era nada da Bíblia. E aquilo, em vez de melhorar, piorava. Eu tinha mais ainda paralisia de sono. Eu não vou falar muito, senão ninguém vai assistir esse vídeo comprido, eu vou resumir um pouco. E daí eu ficava, à noite eu ia dormir e vinha, aquela paralisia de sono. Eu tentava falar, não conseguia, mas aí eu já tinha uma palavrinha mágica que me ensinaram. Fala, sai em nome de Jesus. Eu falei, então vai.
sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Eu não conseguia falar, sai em nome de Jesus, não saía nada. Mas eu forçava, sai em nome de Jesus, sai, até que saía. Falei, ai, encontrei a palavra mágica. Daí sentava na cama, falava, ai. Daí eu dormia, voltava de novo, sai em nome de Jesus, sai, voltava. E era de vez em quando isso. Daí eu percebi que meu filho também tinha esse problema. Eu escutava ele no quarto dele fazendo Eu falei, que será isso? Daí eu fui perguntar e ele falou, eu quero falar e não consigo. Né? É um pesadelo que a gente acorda, mas não consegue abrir a boca para falar nada, nem se mexer. Eu falei, é a paralisia do sono, eu vi isso, né? Eu pesquisei. É só você falar, sai em nome de Jesus, falei para ele. Ah, então tá bom. Aí nós começamos nesse negócio de sair em nome de Jesus, uma maravilha. Daí eu percebi que acendendo a luz do quarto, né? Acendendo a luz do quarto, eles não vinham muito, né? Não vinham. Quando a luz estava apagada era mais fácil. Para mim isso era demônio, tinha certeza. Daí uma bela noite, com a luz acesa, porque eu não era boba de dormir, mas com a luz apagada, eu vi o maldito, né? Do demônio, que causa paralisia do sono. Então eu senti aquela pressão, né? Tava me apertando, eu abri os olhos, não consegui abrir a boca. A gente só consegue abrir os olhos. E eu olhei assim e vi os braços. São braços gordos. E uma cor que não é de pele humana, é marrom, mas é aquele, sabe aquele marrom terra que a gente pinta com lápis de cor, quando é jovem, não tem marrom terra? Então é aquela cor. Não é cor de pele humana. Aquilo não é pele humana. Eu vi, não é. Eram 4 braços gordos. Me apertava. Eu falei, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Não saía. Eu continuei, até que eu consegui gritar, sai em nome de Jesus. Daí saiu. Ai, sentei na cama, falei, vou ler a Bíblia, sabe? Falei, meu filho até acordou para vir, veio comigo, nós começamos a ler, eu li Colossenses. Eu lembro direitinho que eu li o livro de Colossenses. Li o livro todinho, porque eu estava desesperada, não aguentava mais. Agora eu estava vendo o maldito do demônio. Falei, não dá, chega, né? Não dá. Eu sou crente. A gente é crente, a gente vai na igreja, mas, irmãos, o que tem de crente na igreja, que está lá participando todos os dias, você vê eles lá na igreja, mas causa qualquer problema aí na vida deles, eles só saem da igreja. Por quê? Porque é difícil. A libertação não é de uma hora para outra. O diabo fica no pé. Ele ficou no meu pé, mesmo indo na igreja por muitos anos. Ele fica no pé. Você tem que perseverar, você tem que continuar, tem que lutar contra ele. Eu lutei. Daí eu descobri que depois que eu li o livro de Colossenses daquele dia, não apareceu mais assim. Quando apareceu novamente, eu já... Bíblia. Eu falei, sabe uma coisa? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler 2 capítulos, ou 3, né? Às vezes quando são menores, os capítulos são pequenos. 3 capítulos da Bíblia todos os dias antes de dormir. Daí vou antecipar, né, a minha defesa. Eu antecipei, comecei a ler a Bíblia. 3 capítulos por dia, até hoje. 3 capítulos por dia antes de dormir. Nunca mais, irmão, nunca mais. Essa é a arma contra essas coisas que eles falam que existem. É demônio mesmo, é demônio. É porque eu vi, é demônio. Então, irmãos, o diabo tá aí, ele não tá brincando de ser diabo, tá? Ele é o dono da mentira, do engano, tá enganando muita gente e agora ele tá enganando muito mais, tá tomando conta do mundo, a enganação tá aumentando tanto. E o que a gente faz? Nossa, nós temos a verdade, vamos aproveitar e vamos aprender a verdade. Então, como que a gente aprende a verdade? Lendo a Bíblia, sendo justificados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo, tendo paz com Deus. Se a gente tem paz com Deus, não importa o que acontece no mundo, a nossa vida espiritual fica forte e a gente vence a batalha contra esses demônios, amém?